7. O medo é um mentiroso. Enfrente o dia sem ele. Se há algo que enfraquece um homem antes mesmo de ele agir, esse algo é o medo. Ele se instala silenciosamente, como uma sombra que cresce sem que você perceba. Um pensamento aqui, uma dúvida ali, e quando se dá conta já está paralisado. O medo convence você de que é frágil, de que falhará, de que não é bom o suficiente. Ele faz parecer que os desafios são maiores do que realmente são, que os riscos são impossíveis de enfrentar. Mas o medo é um mentiroso. Ele exagera, distorce, cria obstáculos que só existem na sua mente. Aqueles que se deixam guiar pelo medo vivem sempre à margem da vida, evitando riscos, evitando desconforto, evitando até mesmo oportunidades. Não tentam algo novo porque temem falhar. Não falam o que pensam porque temem o julgamento. Não dão o primeiro passo porque temem o caminho desconhecido. Mas a grande verdade é que nada cresce na zona de conforto. Se você deseja se fortalecer, precisa aprender a agir apesar do medo. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Eles não negavam a existência do medo, mas se recusavam a ser governados por ele. Epicteto dizia: a liberdade não é alcançada ao satisfazer os desejos, mas ao eliminar o medo. Em outras palavras, não é evitando desafios que você encontra paz, mas sim enfrentando-os de frente. O medo não desaparece por si só. Ele recua quando percebe que você não lhe dá ouvidos. Todos já experimentaram o medo em algum momento. No entanto, a diferença entre aqueles que avançam e aqueles que ficam para trás não está na ausência do medo, mas na forma como lidam com ele. Quem se fortalece aprende que a única maneira de vencê-lo é encará-lo. Adiar, fugir ou se esconder só faz com que ele cresça ainda mais. O que parecia uma preocupação pequena se torna um monstro gigantesco quando alimentado pela hesitação. Uma boa estratégia para lidar com o medo é questioná-lo. Ele surge dizendo: e se der errado? Mas você pode responder: e se der certo? Ele insiste: e se eu fracassar? Mas você rebate: e se eu aprender algo valioso? A mente tem o hábito de criar cenários catastróficos que quase nunca acontecem. O medo adora usar o pior caso possível como argumento, mas raramente esse pior caso se concretiza. Viver com medo é uma prisão invisível. Você pode até estar de pé, mas está acorrentado. A cada vez que cede, a cada vez que evita uma ação por receio do que pode acontecer, as correntes se apertam mais. Mas a boa notícia é que essas correntes não são reais. Elas são forjadas pelos próprios pensamentos. E pensamentos podem ser substituídos. Hoje, ao longo do dia, observe quantas decisões são influenciadas pelo medo. Ele impede você de falar, de tentar, de agir? Se sim, questione. Desafie esse medo. Escolha enfrentá-lo. Escolha a coragem, pois ela é a única maneira de crescer. A liberdade está do outro lado do medo, e só aqueles que ousam atravessá-lo conseguem realmente vivê-la. 8. Cada pessoa que você encontra é um teste de sua paciência. Nem todos os desafios do dia virão de grandes problemas ou situações inesperadas. Muitas vezes, o maior teste de resiliência surge nas pequenas interações diárias. A impaciência no trânsito, a grosseria de um desconhecido, a falta de consideração de alguém próximo. Cada pessoa que cruza seu caminho tem o potencial de testar sua calma, sua capacidade de autocontrole e sua força interior. Como você reage a isso? Se deixa ser levado pela irritação ou encara cada encontro como um exercício de disciplina emocional? Não se pode controlar o comportamento dos outros, mas pode-se decidir como responder. Se cada palavra rude que ouvir ditar seu humor, então você está entregando seu poder a qualquer um que cruze seu caminho. Se cada pequeno desentendimento fizer você perder o equilíbrio, então sua paz será refém das atitudes alheias. O estoicismo ensina que o verdadeiro domínio não está em mudar os outros, mas em manter a própria serenidade, independentemente do que aconteça ao redor. É fácil se exaltar quando alguém age de forma hostil. O instinto natural é responder na mesma moeda, se defender, provar um ponto. Mas de que serve isso? Qual o benefício de se deixar levar pela raiva? Marco Aurélio dizia: quando você acordar pela manhã, pense em que privilégio é estar vivo, respirar, pensar, amar.
Se algo tão simples e fundamental quanto estar vivo já é um presente, por que permitir que a atitude dos outros estrague esse presente? Há uma enorme diferença entre reagir e responder. Quem reage age por impulso, sem reflexão, deixando-se levar pelo calor do momento. Quem responde, por outro lado, faz isso com consciência, escolhendo suas palavras e ações com sabedoria. Antes de se irritar com alguém, pare por um instante e se pergunte: isso realmente merece minha energia? Essa discussão vai me levar a algum lugar produtivo? Na maioria das vezes, a resposta será não. Paciência não significa passividade. Não significa aceitar injustiça ou permitir que os outros o desrespeitem, mas significa saber escolher suas batalhas. Algumas provocações não merecem resposta. Algumas discussões não valem seu tempo. Algumas críticas não precisam ser absorvidas. Sua paz interior deve ser protegida como algo sagrado e não entregue a qualquer um que decida provocá-lo. O mundo está cheio de pessoas presas em suas próprias frustrações, espalhando sua negatividade sem nem perceber. O que acontece se você permitir que isso o afete? Você se torna um reflexo dessas pessoas, replicando o mesmo comportamento que deveria evitar. Mas, se decidir agir de forma diferente, não apenas protege sua mente, como também dá o exemplo para aqueles ao seu redor. Hoje, quando alguém testar sua paciência, veja isso como uma oportunidade, não como um problema. Cada interação é uma chance de provar a si mesmo que você tem o controle. Não há fraqueza em manter a calma, há força. E aqueles que aprendem essa lição cedo são os que vivem com mais leveza e propósito. 9. O dia vai passar de qualquer forma. Faça valer a pena. O tempo não pergunta se você está pronto. Ele segue seu curso, indiferente às suas preocupações, às suas vontades e aos seus arrependimentos. Hoje, enquanto você respira, os minutos estão se esgotando. O que você faz com eles? Deixa-os escapar sem propósito ou os utiliza para construir algo significativo? O dia vai passar, independentemente das suas escolhas. Então, por que não escolher torná-lo útil? Muitos desperdiçam suas horas esperando o momento certo para agir. Adiam decisões importantes, deixam sonhos para depois, acreditam que um dia estarão mais preparados, mas esse dia perfeito nunca chega. O tempo ideal para começar qualquer coisa não é amanhã, não é na próxima semana, é agora. Cada momento de hesitação é um momento perdido, e cada instante de procrastinação é uma oportunidade que nunca mais voltará. A filosofia estoica ensina que não temos controle sobre o tempo, mas temos controle sobre como o usamos. Marco Aurélio refletia sobre isso quando dizia: não desperdice o que resta da sua vida em discussões sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Em outras palavras, pare de esperar por condições ideais para viver de acordo com o que acredita. O tempo não se importa com suas desculpas, mas ele recompensa aqueles que decidem agir. A sensação de desperdício não vem do cansaço físico, mas do arrependimento de não ter feito o que era necessário. Você já teve dias em que sentiu que não produziu nada de valor? Dias que passaram sem deixar marca alguma? Esse sentimento não vem da falta de tempo, mas da falta de intenção. O segredo não está em fazer muito, mas em fazer o que realmente importa. O foco não deve estar na quantidade de tarefas realizadas, mas no impacto delas. Se você passar o dia resolvendo problemas que não levam a lugar nenhum, a sensação de cansaço será inevitável. Mas se escolher suas ações com sabedoria, cada pequena vitória trará motivação para seguir em frente. É por isso que definir um propósito diário é essencial. Não um objetivo gigantesco e inalcançável, mas algo concreto que, ao final do dia, fará você sentir que valeu a pena. Nada impede que você transforme um dia comum em um dia significativo. Você pode aprender algo novo, melhorar uma habilidade, fortalecer um relacionamento ou simplesmente decidir enfrentar os desafios com mais calma. Pequenas escolhas diárias constroem um destino. O que você escolhe fazer hoje define a pessoa que você se tornará amanhã. Seja qual for a sua realidade, uma coisa é certa: as horas seguirão seu curso. Você pode gastá-las com distrações, lamentações e adiamentos, ou pode usá-las para crescer. No final do dia, a pergunta não será: o tempo passou? Porque ele sempre passa. A pergunta será: o que eu fiz com ele?